Muitas histórias nos marcam durante essa jornada da reprodução assistida. Na verdade, cada história tem a sua particularidade, o seu detalhe, né, e o seu desafio também. Bom, eu lembro de muitas histórias, né? São praticamente 15 anos na reprodução humana, mas tem algumas que eu acho que vale a pena compartilhar, porque trazem pontos importantes, né? Bom, uma delas é sobre a quantidade de óvulos, né? A gente sempre fala, não, quanto mais óvulos, melhor. Mas por que isso? Porque a gente não sabe qual vai ser o resultado, né? Então, para nós termos uma chance de ter um resultado maior, a gente quer começar com mais no início. Mas às vezes não é possível, né? E às vezes vem aquele único óvulo que vai ser o óvulo que vai formar o blastocisto e depois o bebezinho, né? Então teve um caso que me marcou bastante. Essa paciente tinha uma baixa reserva ovariana, tinha 42 anos e ela teve um óvulo, né? Então foi difícil já conseguir esse óvulo. Esse óvulo ele veio maduro, cresceu para blastocisto, a gente fez análise genética, esse embrião veio euploide, ela engravidou e o nenenzinho já tá aí, já nasceu, já tá grandinho. Então é uma história que marcou, né? Uma história de sucesso. Tem muitas histórias do não sucesso também, né? Que fazem com que a gente continue mais tempo ao lado desses pacientes, né? E o que marca muito é a resiliência, a vontade que eles têm de dar certo, né? Então a gente acompanha esses casais, essas pessoas, né? Então são inúmeras histórias também que passam aqui na minha cabeça. Outra história que eu acho que vale a pena também compartilhar, né? É de transferência de um embrião CC. Então muitas pacientes às vezes têm embriões CC que ficam até chateadas pela baixa qualidade morfológica, né? O CC, aquele blastocisto CC, é aquele blastocisto que tem poucas células, né? Então morfologicamente ele teria qualidade menor, né? Mas falar de qualidade é muito delicado. Por quê? Porque pode ser que poucas células sejam super fortes e virem aquele bebê. E foi isso que aconteceu num caso, né? Uma paciente que teve um blastocisto CC, eu acho que era um 4CC, foi um blastocisto que demorou para formar, então ele formou lá no dia 7, era o embrião que ela tinha, foi transferido e engravidou, né? Então foi uma história também, é uma história de sucesso, mas que nos remete a isso, né? De não perder a esperança mesmo quando a gente tem um embrião que naquela classificação morfológica não seria o A, né? Até como a gente diz, né? Embriões C formam bebês A, né? Então isso é bem importante e nos marcou bastante. E tem, para finalizar, mais um caso que eu me lembro, também isso faz mais tempo, eu não lembro tantos detalhes, mas foi um caso de fator masculino, onde nós tivemos que coletar os espermatozoides diretamente de uma biópsia de testículo, e mesmo a partir da biópsia de testículo, eram pouquíssimos espermatozoides que tinham. Então eu lembro que eu fiquei muito tempo em cima daquela amostra, né? Então isso mostra ali o trabalho dentro do laboratório, né? Onde a gente tem casos que são mais rápidos, mas tem casos em que a gente fica persistindo ali, né? A gente processou a amostra. Eu acredito que tenha demorado umas 5 horas ali de análise da amostra. A gente encontrou o número de espermatozoides necessários para a quantidade de óvulos que tinha. Não lembro quantos óvulos eram, isso faz mais de 10 anos. Mas a gente conseguiu. Teve um embrião, nasceu, já tá grande e tá aí, saudável, né? Então são histórias que nos dão força aí para sempre continuar. E é isso, seja a história, né, de sucesso ou que esses sucessos demorem um pouquinho mais, que não se percam as esperanças e que vocês possam sempre seguir o sonho de vocês. E nós da Fecondar estamos aqui para ajudar.